Muito bom! Nesse vídeo eu quero falar com você sobre perder peso. Talvez você queira ficar com a barriga mais chapadinha, com menos barriga. Talvez você tenha, sei lá, um casamento para ir daqui uns dias. Talvez você queira tirar umas fotos. Ou às vezes apenas ir numa loja e comprar a roupa que você quer e não apenas aquelas que te servem. Se você falar assim, pô, Dani, isso aqui faz sentido para mim, fica comigo até o final do vídeo. E eu atendo centenas de pacientes todo santo dia que vem na consultoria online, que por vezes vem presencial aqui, e eu vejo que vocês não dão a devida atenção ao sono de vocês. E tem várias formas de você avaliar esse sono. Tem momentos que você fala assim, tá, Dani, mas o que tem a ver o emagrecimento com o sono? Eu já vou dar uma dica rápida aqui. Já vou mostrar um esquema gráfico, a gente vai entrar nos pormenores, mas não dormir, cara, vai fazer com que você coma mais. O seu corpo não vai entender muito bem o que é essa falta de energia e vai estimular você a querer comer mais. E por vezes esse comer mais não vai ser o arroz e feijão, não vai ser a fruta, não vai ser, ai, que vontade de comer salada, você sabe disso. Às vezes você faz um errinho básico de treinar, por exemplo, à noite, e é um momento que você deveria estar indo descansar e como que a gente pode reverter isso. Enfim, é tanto detalhe acoplado ao teu sono que é muito importante você assistir esse vídeo. Então, já deixa o like da confiança agora. O que é o like da confiança? O like da confiança é aquele que você deixa agora, exatamente agora, para você não esquecer, porque você confia que o vídeo vai ser bom. Se lá no final do vídeo você falar assim, pô, Dani, eu não gostei do vídeo não, aí você tira o like, tá tudo bem, a gente vai continuar amigo sem problema nenhum. Mas para não esquecer, deixa o like da confiança, tá? Logo, se você chegar até o final do vídeo, em algum momento desse vídeo você falar, caramba, Dani, isso aqui fez sentido para mim. Pô, eu não tô fazendo isso, ou pô, eu faço isso e tá acontecendo aquilo. Fez sentido para você o vídeo, somente no momento que fizer sentido, você considera se inscrever aí no canal, tá certo? Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e estou aqui quase todos os dias compartilhando conteúdo com você aí sobre esse universo fitness feminino, vamos dizer assim. Eu separei um esquema gráfico para ti aqui, você está vendo o meu cursor do mouse e você vai ver aqui, ó, que nós temos a privação de sono, cortou um pouquinho a imagem aqui, mas não tem problema. E você tem a privação de sono, que vai afetar diversos sistemas do seu organismo e automaticamente isso vai culminar num excesso de peso. E o problema de a gente chegar nesse nível, obviamente, você sabe disso, é que isso pode desenvolver algumas síndromes metabólicas. Inclusive, até mesmo a sua microbiota intestinal pode alterar. E ó, presta atenção aqui, ó. Às vezes você acha que teu intestino é onde as coisas terminam, mas na verdade é onde elas começam. Se você não tem um intestino bom, pode atrapalhar no teu sono, bem como o seu sono pode atrapalhar no seu intestino. Perceba a importância de ficar nesse vídeo comigo. E aí vamos lá, vamos às partes aqui. O primeiro ponto, meu anjo, o primeiro ponto é que para você dormir, se você não dorme direito, isso vai ter uma alteração na regulação do seu apetite. Então, como você pode ver aqui, nós temos dois hormônios que regulam diretamente a nossa função de se estar com fome ou se estar saciado, que é a grelina e a leptina. Se você observar, você vai ver que a grelina está com um pontinho para cima e a leptina para baixo. O que acontece? A grelina é um hormônio que ele é secretado lá no seu estômago para quando você está com fome, certo? Beleza, então esse vídeo vai sair provavelmente perto do meio-dia, então você vai estar com a grelina alta aí. Logo, mais para frente ali, você vai olhar que tem a leptina para baixo. Leptina é aquele hormônio que te traz a sensação de saciedade. Existem outros ali coadjuvantes, mas ele seria como se fosse um promotor principal. E olha só que interessante, se a gente for associar essa conversa aqui, pô, Daniel, eu já estou com sobrepeso, eu já tenho uma obesidade aqui instalada, eu já estou numa síndrome metabólica, eu já estou com níveis de inflamação alto no meu organismo,
se sente indisposto, cansado, letárgico, às vezes, por isso você não tem a sensação ou a percepção de saciedade. Porque olha só que interessante, essa leptina aqui pode se gerar uma resistência a ela lá no seu cérebro, lá no seu hipotálamo, para que você coma em hiperfagia, ou seja, você esteja sempre com fome. E um ponto muito interessante aqui também é que essa leptina ela fica acoplada na gordura. Aí a pessoa fala assim, pô, mas então o obeso tem mais gordura, ele tem mais leptina. Pois é, de fato ele tem mais leptina, mas existe essa inflamação, essa resistência que faz com que ele coma em demasia. E também tem todos os outras questões envolvidas ali. Mas olha só, se você tem uma má noite de sono, vamos supor assim, putz, Dani, fui dormir muito tarde, eu acordei muito cedo, né? Você aumenta a sua oportunidade para comer. Então, por vezes, eu pego o paciente que ele, pô, acorda cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e tem uma galera que acorda às 4 horas da manhã, principalmente a galera do Sudeste ali, que São Paulo e tal, começa o dia muito cedo. E aí você também aumenta a tua oportunidade de refeições. Então, eu gosto de recomendar para os pacientes uma média de 4 refeições por dia, às vezes considerando a ceia ali, são 5 refeições. Tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas uma paciente que por vezes começa o seu dia às 4 horas da manhã e termina meia-noite, ou seja, tem uma baita privação de sono aí, além da privação de sono, ela também tem uma janela maior de oportunidade para comer. Então, ela vai fazer 6 refeições, 7 refeições ou talvez mais. Logo, se você aumenta o seu apetite, você vai aumentar a sua ingestão calórica. Agora, olha só que interessante, né? Além disso, você pode estar falando assim, pô, Dani, eu não durmo muito bem e aí eu não tenho energia para treinar. E de fato isso acontece, olha só. Quando você está em privação de sono, seu comportamento e energia, ou seja, sua motivação para a prática esportiva, ela diminui consideravelmente. A tua capacidade de libido de vida, de energia, ela muda completamente, cara. E eu gosto de relatar isso com os pacientes porque a grande maioria não dá o devido valor para isso. Também nós temos respostas hormonais inflamatórias. Olha só que interessante. À noite você tem o cortisol noturno. Aliás, você tem a melatonina. Esse gráfico aqui ficou errado do chat GPT ali. À noite você vai estar com a melatonina subindo e o cortisol ele vai estar baixando. Cortisol ele começa a se disparar mais ali no comecinho da manhã, na madrugada ali para manhãzinha. E isso faz com que te dê a sinalização de despertar junto com todo o teu relógio biológico, que está lá no teu hipotálamo, se chama supraquiasmático e tal. Aí beleza, ele começa a despertar para você levantar. O certo é você acordar de manhã sem despertador, sem sono, quando o sol ali, quando a luz bater no seu olho, na retina, vai ativar ali alguns clocks, enfim, e vai fazer com que você tenha esse despertar. Mas beleza, o cortisol, ele é um hormônio muito importante na sua vida. Muitas vezes as pessoas falam, é um hormônio do estresse, é um hormônio ruim. Não, ele é um hormônio muito importante. Sem ele morreríamos com certeza. O problema é que, chegado à noite, você tem que diminuir ele para então aumentar a sua melatonina. E aí você fica se entupindo de melatonina, acorda no outro dia grogue, você fala assim, nossa, cara, parece que eu não dormi nada. É porque a melatonina em si, ela não te induz ao sono, só que ela é um hormônio que ela sinaliza que é o período da noite e para você entrar em estado de descanso. Agora, olha só a bagunça que acontece. Você está estressado, você está ansioso, você está bravo, a tua vida está ruim, enfim, está cheio de problemas, você está aí no período da faculdade que tem que fazer 1000 tipos de coisa e cortisol está lá na tampa. Aí você começa a subir
a tua melatonina, só que você não baixa o cortisol. E aí o que acontece? Você vai dormir mal, você vai ter um sono perturbado, e por isso que no outro dia você acorda muito grogue. De fato, a recomendação entre ele 0,2, 0,3 de melatonina, que seria o que você consegue comprar na farmácia, porque ele é um hormônio, já seria o suficiente para você conseguir ter uma boa noite de descanso. Contudo, se a gente fosse falar de melatonina, ela tem muitas outras funções, ou seja, olha a importância do teu sono aqui, filho de Deus. Ela tem funções ali como antioxidantes, anti-inflamatório, faz com que haja sua recuperação, ela tem nesse momento, ela diminui a sensibilidade à insulina, mas se você tiver com tudo reguladinho, ela melhora a tua sensibilidade à insulina de forma posterior, ou seja, durante o dia. Olha a importância de você não comer muito à noite, porque quando você come muito de noite, como subiu a melatonina gera ali uma certa resistência, pequena, mas gera uma certa resistência à insulina. Então você fica com mais açúcar circulante ali, o que pode culminar em acúmulo de gordura, que pode acumular como gordura visceral, que pode aumentar ali triglicerídeo, que pode ter alterações nos seus parâmetros de saúde. Isso é muito importante, né? Eu acho que eu tenho um negócio aqui, ó. Olha só que interessante. Cadê? Aqui, ó. Olha o que a gente estava conversando aqui, ó. A questão da produção da melatonina. Ela vai começar a subir a partir ali de umas 19 horas, e aí ela vai ter o seu pico máximo ali na madrugada, junto com o seu sono mais profundo, que seria o sono REM, e ela vai começar a decair. Beleza, então ela é um hormônio ótimo. O problema é quando você traz cortisol para cá. Deixa eu ver se tem alguma imagem do cortisol. Ah, aqui, ó. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, basicamente, são 2 noites, né? Sono, vigília, sono, vigília, sono. Aí, o que você vê aqui, ó? Teu cortisol, ele começa a despertar logo na primeira hora, que é o pico dele. Aí, ao longo do seu dia, ele dá uma diminuída, ele sobe um pouquinho, mas ele vai diminuindo para o seu período da noite, para que você possa vir a descansar. E na madrugada, ali, a partir de umas 6 horas, ele entra no seu pico máximo de novo, para você entrar em vigília novamente. Perceba, então ele vem descendo ao longo do dia, depois ali, né, quando vai se aproximando da noite, enquanto isso a melatonina vai subindo. E é essa confusão aqui que faz vocês terem uma noite de sono perturbada. Ah, Dani, mas eu tomo um remédio para dormir e não consigo descansar. Cara, isso ainda estou falando de formas brandas, né? Porque tem gente que ainda vai lá me coloca isso daqui como agora meus vizinhos estão fazendo obra, tomara que não saia no áudio aqui. Aí você vai lá, toma cafeína antes de dormir, fica até na madrugada estudando, lendo, trabalhando, assistindo, exposto à luz, e isso faz com que você vá para a noite de sono com estresse alto, com cortisol alto, em estado de alerta. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, sabe? Beleza. Aí nós temos maior pontos de inflamação, porque você fica mais estressado, então você vai ficar mais inflamado. Mais inflamado diminui a tua percepção de saciedade, mais inflamado faz com que você aumente a sua retenção. Se você está mais inflamada, você vai chegar na sua TPM e vai ficar mais inchada, você vai sentir mais desconforto. Consegue perceber? Então, nós também temos baixa da tolerância à glicose. Tudo esse cenário, junto com a ingestão calórica inadequada, aumenta a sua possibilidade de ganho de peso, adjunto te levando para uma obesidade. E aí começou tudo uma bagunça, cara. Aqui começa toda uma bagunça sinistra. Que é, você gera resistência à insulina, baixa tolerância à glicose, que basicamente seria as mesmas coisas, e com isso vai dar, provavelmente, você vai ter uma dislipidemia, você provavelmente vai ter diabetes, e aí começa um trabalho que a gente fala que é de longo prazo, que é a síndrome, basicamente é uma inflamação crônica de baixo grau, constante, fazendo com que você tenha essa resistência à perda de peso. Fez sentido para você?
Isso aqui é muito interessante e com isso pode alterar sua microbiota intestinal também. Normalmente o que eu vejo, as pessoas vão lá e relatam para mim, não, eu consigo ir no banheiro todos os dias, mas nem sempre ir no banheiro todos os dias significa que é uma boa, que o intestino é bom, que ele é funcionante. Por exemplo, você vai lá, pô, você tem, vou ter que clicar aqui e fazer isso, deixa eu colocar aqui. Escala de Bristol, senão eu não vou conseguir explicar isso. Esse daqui acho que já serve. Abrir imagem. Abrir link. Ó. Pô, Dani, eu vou no banheiro. Aqui. Abrir guia. Boa. Ó, eu vou no banheiro todos os dias. Só que você vai 2, 3 vezes no dia e você vai que nem um cabritinho. Aí complica, né, cara? Ah, Dani, mas meu cocô é normal. É normal porque você conhece só o seu. Mas aí você vai no banheiro, a primeira do dia já é tipo 2 aqui, tipo 3, e aí a partir da segunda, da terceira já é em pedaço, já é líquida. Nem sempre isso quer dizer que seja um bom intestino. O que a gente espera? Que você vá num tipo 4 na escala de Bristol aqui e que você não precise fazer força, que o cocô saia de forma macia, que saia pastosa, na consistência ali no formato de uma bananinha. Eu chamo até de cocô impressionante, né? Que é aquele que você limpa e não sujou. Você fala, caramba, como isso? Que papo de bosta. Mas enfim, se o teu sono não tá bom, o que altera teu intestino? Se você tem um intestino alterado, vai diminuir a absorção de determinadas vitaminas, minerais, de nutrientes como um todo, e isso faz com que aumente a sua inflamação e automaticamente, se você tiver com deficiência de algumas vitaminas, o teu sistema energético será modulado, seu sistema hormonal será modulado, e claro que de uma forma ruim. Então, cuidar do intestino junto com o sono desbloqueia os seus resultados. Não é normal uma pessoa que, de fato, ela consegue, ela faz dieta, ela treina e não tem resultado. Não é normal. Você está indo contra uma lei da física, da termodinâmica, de tipo assim, se você está consumindo menos calorias do que você gasta, é óbvio que haverá catabolismo, seja ele mais agressivo ou menos agressivo, mas haverá um catabolismo e você tem que ver um resultado. Se você está fazendo dieta, se você está treinando e não está tendo resultado, não é normal, precisa ajustar. E normalmente quando eu entro, porque entra muitos pacientes, vocês acabam me assistindo aqui, já está lá 1, 2, 3 anos fazendo algum tipo de protocolo, de projeto e tal, os resultados travam, e aí quando eu vou verificar na anamnese, normalmente eu vejo escala de Bristol errado, que é essa daqui que nós conversamos agora, junto com uma noite de sono mal dormida. Eu arrumo isso aqui, destravo o resultado dos pacientes. É muito legal isso. E agora a gente tem umas perguntinhas aqui, até para você se fazer. Cadê o meu? Aqui. Ó, tem algumas perguntas interessantes. Ah, olha só, isso daqui é legal também da gente comentar também. A importância de, ai, Dani, eu tomo só um cafezinho antes de dormir e tal. Um café, enfim. A cafeína, ela se liga aos receptores de adenosina. E o que essa adenosina faz? A adenosina, ela tá ligada ao teu sistema energético e tudo mais, e aí você vai acumulando adenosina ao ponto de quando você vai dormir, você descansa, diminui essas adenosinas e automaticamente você fica pronto, ávido para o próximo dia. Mas não, Dani, eu não fiz isso, eu não consegui dormir direito, por quê? Porque você vassourou, cara. Você foi lá e tomou pré-treino antes de treinar na noite. Aí o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Em vez da adenosina cair, ela continua subindo. E uma vez que ela continua subindo, na outra noite de sono você tem mais dificuldade para dormir e automaticamente você terá mais sono, só que por vezes você vai querer compensar isso daqui com a própria cafeína de novo, e aí automaticamente isso daqui vai virando um bolo de neve. Você quer ver onde que eu vi isso daqui na minha vida? Quando meu filho nasceu, né? Porque é normal, os primeiros meses, as primeiras semanas ali, o filho não dorme direito, ou às vezes você até dorme direito, mas você tem aquele receio de, pô, será que tá tudo bem? Você fica acordando, você fica em alerta, você fica em cortisol na madrugada, fica em estresse ali,
para ver se está tudo bem. E aí isso daqui vai se acumulando a tal ponto que desgasta mesmo. Então, às vezes, você está assistindo com seu marido ou mostra essa parte para ele, tem filho pequeno, cara, tem que dividir as dificuldades ali com o casal, cada um tem que cuidar uma noite, porque noite mal dormida, você já entendeu nesse vídeo que é um grande problema. Mais para baixo aqui, olha só que interessante. Aqui a gente entra em algumas perguntinhas interessantes para você avaliar o seu sono. O primeiro, olha só, o horário do sono varia muito? Varia mais de 1 a 2 horas? Quando o relógio biológico está ajustado, há uma regularidade no sono. Então, putz, Dani, hoje eu durmo meia-noite, amanhã eu durmo 8 horas, no outro dia eu durmo 2 horas. Cara, isso aqui desregula o teu relógio biológico. Se você acertar teu ciclo circadiano, se você acertar teu relógio biológico, cara, isso já faz com que você tenha grandes resultados. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem 2 estudos que eu gostaria de citar. Um deles foram com pessoas que tinham problemas de saúde no geral. Então a pessoa tinha problema lá de síndrome metabólica, né? Então diabetes, hipertensão, tudo mais. E aí o que eles fizeram? Eles arrumaram somente o horário que essas pessoas iam comer. Não necessariamente mudar a dieta deles, mas falaram assim, ó, você vai comer até X hora e vai voltar a comer tal horário, dando um período ali de jejum, que seria o jejum noturno, que de fato é o mais recomendado. Aí eles tiveram melhora no seu quadro de síndrome metabólica só fazendo isso, sem alteração na dieta, e conjunto a isso, eles também perderam um pouquinho de peso. Aí teve um outro estudo em ratos para fazer essa questão do ciclo circadiano e jejum. O que eles fizeram? Pegaram os ratinhos, um grupo de ratos eles deixaram comer à vontade, enquanto eles estivessem acordados ali, eles estivessem ativos, seria comida à vontade, e o outro separaram somente para o período que eles estariam em vigília ali, que seria no período da noite. A dieta era a mesma, ad libitum, pode comer à vontade e tal, só que eles limitaram respeitando o ciclo circadiano do ratinho. Os ratinhos que respeitaram o seu ciclo circadiano tiveram ali redução do peso, mesmo comendo a mesma quantidade calórica do outro que comia à vontade em qualquer horário que quisesse. Ou seja, ajustar isso daqui vai desbloquear os seus resultados. Claro, pô, Dani, eu gostaria de ir além disso, não só saber o que fazer, mas sim colocar na prática, colocar vamos fazer ali. Eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Minha consultoria online funciona assim, você vai clicar no primeiro link da descrição, você vai cair lá no WhatsApp, vai tirar suas dúvidas. Você vai descobrir lá que eu vou te prescrever o treino, que eu vou te prescrever a dieta, que eu vou fazer acompanhamento semanal com você, e você também vai descobrir que eu não faço milagre. Tá? Então eu preciso que você execute aquilo que eu vou te prescrever para que você chegue a ter um resultado. Eu gosto muito de falar isso porque senão vocês acham que eu vou fazer milagre. Não, eu te mostro o caminho e você segue. Feito isso, beleza, Dani, entrei no time. Aí você vai preencher uma anamnese, eu vou montar a dieta, o treino e a gente vai conversar semanalmente de forma ativa, ou seja, eu vou mandar uma mensagem para você e você tem que me responder, porque se você não responder, fica uma má educação, né? Então, feito isso, a longo prazo, a médio prazo, tem gente que tem resultado mais rápido, tem gente que tem resultado mais longo, com tempo maior, isso vai de pessoa para pessoa, mas de fato, se você fizer o que lhe é prescrito, você vai ter algum tipo de resultado. Tá certo? Eu gostaria muito de te ajudar, mas aí é só dentro da consultoria online, primeiro link da descrição, e para mim vai ser um prazer cuidar de ti. Pergunta número 2. Acorda com despertador? Quando o sono é bom, você consegue acordar sem despertador, tá? E assim, você consegue ter um dia tranquilo, sem ficar fadigado e tudo mais. 3. Após acordar, conseguiria dormir ali ao longo do final da manhã? Isso acontece muitas vezes. A pessoa acorda sem despertador, mas ali é 10, 11 horas ela já está morrendo. Aí se for assim, aí a gente precisa melhorar o sono, porque é um sinal de noite mal dormida, né? 4. Como consegue funcionar otimamente sem cafeína antes do dia, né? Você consegue funcionar otimamente bem sem cafeína antes do meio-dia? Se a resposta for não, também é um sinal que a noite foi mal dormida. E normalmente, todos esses itens aqui, eles se resumem em problemas de estresse e ansiedade. Fato.
Fato, 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 fato. Nesse caso aqui, eu gosto de colocar coisas para esses pacientes descansarem, ou melhor, relaxarem. Então, por exemplo, eu prescrevo esse daqui é somente na consultoria online, né? Eu prescrevo mulungu, prescrevo valeriana, melissa, tianina. Esses daqui, inclusive, eu uso para mim, que me ajuda a dar aquela relaxada. Quer ver outro momento que isso daqui me pega bastante? Quando eu saio do treino de jiu-jitsu de noite, e aí eu vou dormir, obviamente, tomar um banho e dormir. À noite, você vai perceber que você tá com o teu corpo com a temperatura mais baixa, você vai aumentar a temperatura ao longo do dia, e aí quando vai chegando à noite, você vai diminuindo essa temperatura. Mas, cara, você saiu de um estresse, pô, tava saindo na porradaria lá com os meninos do jiu-jitsu, adrenalina lá no talo, não vai dormir direito. Isso eu tô falando do jiu-jitsu. Mas às vezes você faz academia às 11 horas da noite. Cara, você vai ter que achar meios de diminuir essa intensidade, essa adrenalina, né? Eu particularmente gosto muito de usar esses manipuladinhos que me ajudam a relaxar, o que me dá, de fato, uma boa noite de sono posterior. Problemas respiratórios, a pessoa fica tendo apneia ali, obviamente é um problema. Inclusive, vocês sabiam que na lista de divórcios, um dos principais motivos para divórcio é ronco, cara? E normalmente o ronco está associado a sobrepeso, obesidade. Claro, tem outras funções ali, às vezes até mesmo questão genética, mas a grande maioria das vezes a pessoa tem um sobrepeso que fica dando aquela pressão e a pessoa fica roncando. Eu sei disso porque eu salvei não, né? Quem salva é Deus. Mas um menino chegou aí nas últimas do relacionamento porque já estava há meses sem dormir com a esposa porque roncava muito. A esposa se sentia desconfortável. E aí a gente fez um trabalho, ele perdeu uns 10 quilinhos ali e, cara, o relacionamento tá feliz, até onde eu sei, né? Tá feliz porque voltaram a dormir juntos e tudo mais. Daí foi ele que me contou que uma das maiores causas de divórcio é o ronco. Eu não sabia disso, né? Rotina irregular disfuncional, vocês também pecam muito nisso. Eu tenho muita certeza disso. Cara, se eu te falasse o que você vai comer hoje às 4 horas da tarde, se você não tiver na ponta da cabeça aqui, na ponta da língua, já mostra uma desordem funcional da sua rotina, entende? Você tem que saber o que você vai comer, você tem que saber o que você vai fazer à noite, você tem que ter horários. Ah, Dani, eu não gosto de rotina. Tá bom, a sua desordem de rotina é uma rotina desorganizada, então você já tem uma rotina. A rotina é muito importante. Inclusive, organizar, conseguir, tipo, putz, ó, você vai fazer dieta, você vai mais vezes na semana no mercado, você vai ter que se preparar ali com as suas marmitinhas, ou você vai ter que ter um restaurante de confiança, ou você vai ter que se organizar para levar um pão, às vezes você vai deixar na empresa, às vezes tem que levar. O mínimo de organização e disciplina para a rotina funcionar bem, você vai ter que ter. E aquilo que vocês perecem, porque se você não sabe o que você vai comer agora às 4 horas da tarde, o que vai acontecer, meu amor? Você sabe o que vai acontecer. Vai aparecer um pão de queijo do nada aí na tua frente, aí você vai comer, e aí você fala, meu Deus, já furei a dieta, não consegui emagrecer. A culpa é da tireoide? Não, a culpa é do pão de queijoide. Ó, a forma como o indivíduo se expõe à luz, então vou dar um exemplo na minha casa lá, eu moro de frente com a rua, né? E obviamente tem a luz do poste e aquilo, se não fechar bem a janela, acaba atrapalhando. Às vezes no outro dia o sol amanhece muito cedo, assim, aí é questão de 5:30 da manhã, já tá despertando por conta da exposição à luz. Consumo de cafeína, vocês sofrem muito com isso, não faz higiene do sono, autoprivação, e aí vai. Bem, eu espero que tenha feito sentido para você, e se você quer de fato que eu te ajude, se você quer de fato perder peso e você quer ter resultados, te convido a entrar na minha consultoria online, portanto, clica no primeiro link da descrição, descobre como é que funciona e eu te vejo do outro lado lá na consultoria online. Tchau!